O povo sumério, a primeira grande civilização da humanidade. Há mais de 5.000 anos, muito antes das pirâmides do Egito se erguerem contra o céu, antes de os filósofos gregos refletirem sobre a vida, e muito antes de Roma nascer, um povo misterioso já erguia cidades, criava leis, desenvolvia a escrita e olhava para as estrelas em busca de respostas. Esse povo, que praticamente inventou o conceito de civilização, ficou conhecido como os Sumérios. A história começa na Mesopotâmia, a terra entre rios, localizada onde hoje ficam o Iraque, parte da Síria e do Kuwait. Entre os rios Tigre e Eufrates, as terras eram banhadas por sedimentos ricos em nutrientes, tornando o solo incrivelmente fértil. Mas a fertilidade não era garantia de prosperidade. As cheias irregulares e, por vezes, violentas, podiam destruir plantações e cidades inteiras. Para sobreviver, os sumérios criaram complexos sistemas de irrigação, canais e diques que permitiam controlar a água e plantar em larga escala. Isso exigia organização social, planejamento e trabalho coletivo, talvez a primeira grande obra de engenharia civil da história. Escavações em Ur e Uruk revelaram redes de canais e vestígios de represas, mostrando que controlar a água era também controlar o poder. Com a agricultura estabilizada, os sumérios criaram o que muitos arqueólogos consideram as primeiras cidades do mundo. Uruk, por exemplo, é frequentemente chamada de a primeira grande cidade. No auge, entre 2.900 e 2.500 a.C., chegou a ter cerca de 50.000 habitantes, um número gigantesco para a época. Cercada por muralhas de mais de 9 quilômetros, atribuídas ao lendário rei Gilgamesh, Uruk abrigava templos monumentais e um imenso zigurat dedicado à deusa Inanna. Esses templos em forma de pirâmide de degraus funcionavam como centros religiosos, administrativos e até econômicos. Escavações revelaram que as cidades sumérias eram organizadas, com bairros de artesãos, áreas de mercado e zonas residenciais. Entre os achados estão ferramentas de bronze, cerâmicas decoradas e selos cilíndricos usados para autenticar documentos. Por volta de 3.200 a.C., os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, considerada a primeira forma de escrita da humanidade. Usando estiletes de junco, imprimiam símbolos em tabuletas de argila úmida. No início, servia apenas para registrar comércio e impostos, mas logo passou a registrar leis, mitos, poesia e ciência. Mais de 500.000 de tabuletas já foram encontradas. Entre elas estão os textos de Enheduanna, filha do rei Sargão, considerada a primeira autora conhecida da história. Seus hinos à deusa Inanna sobreviveram por mais de 4.000 anos, gravados na argila. Curiosamente, muitas dessas tabuletas resistiram ao tempo por causa de incêndios que, acidentalmente, as endureciam como tijolos. A religião suméria era profundamente ligada à vida cotidiana. Cada cidade tinha seu deus protetor. Inanna, deusa do amor e da guerra, para Uruk. Enlil, deus dos ventos e tempestades, para Nippur. E Enki, deus da água e da sabedoria, para Eridu. Seus mitos influenciaram muitas culturas posteriores, inclusive narrativas bíblicas. O mito sumério do dilúvio, por exemplo, fala de Ziusudra, que recebeu um aviso dos deuses para construir um barco e salvar sua família e animais de uma inundação. Uma história surpreendentemente parecida com a de Noé. Vestígios arqueológicos mostram a importância dessa religiosidade. Altares, estátuas votivas de olhos grandes em sinal de devoção e templos que eram o coração de cada cidade. Os avanços sumérios foram impressionantes. Inventaram a roda, primeiro usada na cerâmica e depois em veículos. Criaram o sistema numérico sexagesimal, base 60, que usamos até hoje para medir minutos e segundos. Desenvolveram mapas astronômicos, catálogos de estrelas e calcularam eclipses.
O Código de Ur-Nammu, um dos primeiros conjuntos de leis escritas, surgiu antes mesmo do famoso Código de Hammurabi. Tabuletas encontradas mostram cálculos matemáticos precisos e mapas celestes que revelam um povo que não apenas cultivava a terra, mas também observava o céu. Politicamente, as cidades-estado eram governadas por Ensi ou Lugal, reis sacerdotes que acumulavam poder político e religioso. Registros mostram tratados de paz, acordos comerciais e até inscrições exaltando feitos de governantes. Entre eles, nenhum é mais famoso que Gilgamesh, rei de Uruk, cuja epopeia é a obra literária mais antiga conhecida. Esse épico fala de amizade, poder, morte e a busca pela imortalidade, revelando que, mesmo naquela época, os seres humanos já refletiam sobre questões eternas. Mas toda civilização tem seu declínio. Por volta de 2000 a.C., os sumérios começaram a enfraquecer. Invasões de elamitas e amoritas, mudanças climáticas que secaram terras férteis e a fusão cultural com outros povos acabaram com sua hegemonia. Ainda assim, seu legado sobreviveu nos babilônios, assírios e em praticamente toda a história do Oriente Médio. Mesmo após 5 milênios, novas descobertas continuam revelando mais sobre eles. Em 2016, escavações em Uruk encontraram tabuletas que mostram como a escrita começou como ferramenta administrativa, controlando o comércio e pagamento de trabalhadores. Em 2019, em Ur, arqueólogos acharam uma casa quase intacta, com utensílios de cozinha e restos de alimentos fossilizados, revelando hábitos alimentares e técnicas de ventilação. Surpreendentemente, os sumérios também fabricavam cerveja, e há registros de receitas dedicadas à deusa Ninkasi, a senhora da fermentação. Algumas tabuletas funcionavam como verdadeiros computadores de argila, com cálculos astronômicos para prever eclipses. Esculturas e selos cilíndricos encontrados recentemente mostram padrões e símbolos que podem ter sido mensagens políticas ocultas. E a tumba da rainha Puabi, descoberta em 1927, continua intrigando os estudiosos. Além de joias riquíssimas, havia dezenas de servos sacrificados para acompanhá-la na vida após a morte. Talvez o mais fascinante seja que, em instrumentos como liras e harpas encontrados em tumbas, foi possível reconstruir melodias sumérias, permitindo que ouçamos músicas tocadas há mais de 4.000 anos. Os sumérios não foram apenas a primeira civilização registrada, mas também uma das mais engenhosas e criativas. A cada nova escavação, percebemos que eram mais avançados e complexos do que imaginávamos. Suas cidades, seus mitos, suas invenções e até suas músicas atravessaram milênios para nos lembrar de que, mesmo no início da história, a humanidade já sonhava grande. Talvez por isso, 5.000 anos depois, ainda olhemos para o passado sumério não só com curiosidade, mas com profunda admiração. Se você curtiu essa viagem no tempo para conhecer a incrível história dos sumérios, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos que vão te surpreender e expandir seu conhecimento. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui, você vai encontrar muito mais histórias fascinantes, mistérios e curiosidades. E compartilha esse vídeo com os amigos, a família, todo mundo que ama aprender coisas novas e quer entender como a nossa história começou de verdade. Seu apoio faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.